O Brasil é um país dos jovens. Não é mais verdade isso. Não chega a ser o país dos idosos, mas caminha para lá. Até a imagem que usam, e vem uma bomba demográfica, é de que deixamos de ser uma pirâmide e passamos a ser um botijão de gás. Começa a diminuir na base, cresce no meio. E a tendência é que depois se transforme na pirâmide ao contrário. Esse processo significa dizer que a previdência social que aí está não vai responder às exigências da demografia brasileira daqui a uns 20, 30 anos. Vai entrar em crise. E a reforma vai se impor. E é bom que ela se imponha antes da crise se instalar, que será muito mais difícil você enfrentar. Isso se aplica também na questão da reforma política. É uma das reformas do Estado brasileiro. Está em crise para que ela se implante efetivamente? Eu não sei. E daí a séria desconfiança de vários setores e da própria sociedade de que se essa reforma realmente vai ser feita. Fala-se muito. E eu quero até dizer a vocês que, para minha surpresa, é um tema que vem sendo discutido pela sociedade e até, eu diria, com uma certa amplitude. Há um interesse em discutir. Está havendo em tudo que é lugar. Há uma movimentação, algo que eu diria estranho, porque não parece ser um assunto que diretamente envolva a cidadania com aquilo da sua sobrevivência, saúde, educação, aquilo que mais atinge diretamente, seja salário, discussões. É uma discussão meia teórica. Mas e por que está chamando a atenção? Porque a crise, se não é necessária, condicionante para a mudança, ela já chegou a um ponto em que a qualquer momento isso pode acontecer. E como isso se apresenta? É no processo de degradação e deteriorização da atividade política. Quem é que não sente que a política e os políticos estão em grau de desmoralização? É uma tendência, é meio generalizada. A política não vale nada, esses políticos não valem nada, os partidos não representam coisa alguma. Isto é, evidentemente, um sintoma de uma realidade de crise. Ela é o suficiente para implicar em que a mudança se impõe? Eu não sei. Com Lula, evidentemente, era um período em que o Brasil parecia que vivia no melhor dos mundos. E ele deixou aquilo que pode transformar um Brasil, se não no pior, um mundo que não vai ser bom. Pela irresponsabilidade dele. E eu não sei se o governo Dilma será capaz de reverter essa situação. Até porque o mundo não vai ter contemplação que teve no bom momento que Lula viveu. Ao contrário. A crise ainda não acabou, ela tem várias idas e vindas. A crise do mundo central do capitalismo é algo não resolvido. Há problemas agora que podem vir da Europa, está refletindo isso nos Estados Unidos e começa a refletir na China, que foi o grande motor do dinamismo que o Brasil e o mundo todo se beneficiou, de um grande boom da economia internacional. Isso vai trazer e vai trazer problemas. E os problemas vão se refletir também na política. Será o momento da gente começar a discutir se não chega uma crise para o parlamentarismo, mas pode ser uma crise que comece a implicar em que a mudança do sistema eleitoral pode se impor. Porque a representação começa a ser menos legítima, menos respeitada, as pessoas começam a querer discutir que eu voto num, e isso a gente ouve de muitos, que vota num e elege outro, mas a gente ainda continua no Brasil, alguns com menos de 2 meses de uma eleição não se lembrando em quem votou. Para a gente não pensar que a crise é só na representação, é também dos representados, que não se sentem participando de
quase nada. Então, esse processo de crise, não impondo uma mudança, mas nitidamente demonstrando que é possível discutirmos até para antecipar a crise maior. E o PPS vem com essa visão, com esse compromisso histórico, com uma ideia básica. A reforma não tem que ser feita para a funcionalidade do governo ou das instituições, mas como melhor representar a cidadania. Então, o pensamento não é aquilo que preside muitas vezes a ideia dos grandes partidos. O PSDB fez isso há muito tempo quando estava no governo, o PT era contra, mas o PT no governo começa também a pensar a reforma naquilo que lhe interessa. E não naquilo que possa significar melhor expressão da legitimidade, da representatividade que a cidadania possa ter. Então, mais 5, né? Falei demais, mas aí vou concretizar. Então, a ideia é de que a reforma seja não para garantir maior estabilidade aos governos, e aí poderia ser, vamos fazer aquilo que a ditadura fez para lhe dar estabilidade. 2 grandes partidos, acabou. Controlando, mas vamos caminhar para 2 grandes partidos. Isso no mundo está caminhando. Eu não sei quando vai chegar aqui. Nós temos uma sociedade mais complicada, porque é uma sociedade mais desigual, uma sociedade mais pluralista, é um país continente. Então, ter dificuldade de pensar que apenas 2 grandes organizações partidárias iriam nos representar. Não acredito nisso. Então, a ideia é de pegar aquilo que garante, pela proporcionalidade, uma representação, inclusive, de minorias. O sistema proporcional garante isso. O sistema majoritário tende a bipolarizar 2 grandes partidos. Então, com essa visão, nós temos que manter o sistema proporcional, que hoje é um sistema proporcional, mas não pode ser tal como está hoje. Porque esse sistema hoje, na forma que se organiza, ele já há algum tempo, já não tem mais a representatividade e a legitimidade na sociedade. A sua cidadania já não se julga representado pelo sistema que aí está. Mas, ao mesmo tempo, não vamos mudar para a ideia um distrital puro, que é só majoritário, ou um distritão, que é o absurdo dos absurdos. Eu já chamei o jabuti brasileiro, porque quem experimentou isso no mundo foi o Japão, e lá, como é parlamentarismo, rapidamente mudou pelo desastre que foi, que é você criar uma Câmara de Deputados, por exemplo, 513, cada um atirando para um lado, porque só se explica por ele próprio, não precisa de ninguém mais. Então isso é uma loucura. Então a ideia do PPS é manter o sistema proporcional, apenas mudando como serão conformadas as bancadas. O sistema é proporcional, vai ser pelo mesmo quociente, tal como se faz hoje, mas vai para lá como parlamentar metade da bancada do Estado de Minas, que são federal 56, 53, vai ter que fazer um certo ajuste, mas a metade de 53, 26, vamos botar 26 deputados eleitos em distritos majoritários, e o Estado de Minas será dividido em 26 distritos. E de lá sai o mais votado como deputado representante de Minas. Mas esses 26 vão entrar na cota dos partidos em função dos quocientes eleitorais que os partidos tiveram, para não perder a característica fundamental de ser um sistema que garanta a representação de minorias. Vai diminuir, claro, porque o sistema majoritário tende, ele por si só, a polarizar, né? Mas garante o sistema mais plural, porque a outra metade é eleita por uma lista partidária, do segundo voto de partido.